Em 2029, Barroso completa 300 anos de história. E nesses 3 séculos, nós temos personagens e fatos que marcaram a nossa cidade. E no episódio de hoje de A História de Barroso no Rádio, você vai conhecer e ouvir o relato de um explorador inglês que esteve em Barroso em 1867 e nos conta como era Barroso naquele período. No episódio de hoje de A História de Barroso no Rádio, vamos falar sobre o explorador inglês Richard Burton, que esteve em Barroso em 1867, e ele fala em seu livro Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho, no capítulo 9, de Barbacena a Santana do Barroso, sobre como eram o pouso nas antigas fazendas e estradas de Minas. Richard Burton, que chegou em Barroso e ficou hospedado na pousada do senhor Francisco José de Meireles com uma carta de apresentação oferecida em Barbacena pelo Dr. Renaud. Richard Burton fala que haviam 4 tipos de pouso. O primeiro, o pouso, um mero terreno de acampamento cujo proprietário não se importa que os tropeiros ali deem água aos seus animais e os amarrem em estacas. No primeiro quartel do século, os viajantes frequentemente eram condenados a passar noites ao léu naqueles germes de acomodação que se tornaram populosas aldeias e cidades atualmente. O segundo é o rancho, que geralmente faltam catre e cadeira em mesa. Essencialmente, é um telheiro comprido, tendo às vezes na frente uma varanda de postes de madeira ou colunas de tijolos, e outras vezes com paredes externas e mesmo com compartimentos internos formados de taipa, isto é, armações de madeira cheias de barro. Segundo Burton, os tropeiros descarregam nesses lugares os animais que são soltos no pasto, enquanto seus donos acendem uma fogueira, penduram um caldeirão e em tripé de paus estendem no chão para servir de cama os couros que servem para proteger as cargas e fazem uma espécie de biombo com as celas, cangalhas e jacás. Um poeta brasileiro descreve o rancho, e por grupos apinhados em seus centros estão arreios, sacos, couros e bruacas. Bacharel Teixeira. Só mesmo um tropeiro conseguiria dormir em tais lugares. Formigam por toda parte, terríveis insetos parasitas que penetram na carne e fazem seu lar entre as unhas das pessoas. O número 3, segundo Burton, é a venda, progresso indiscutível, mas não de todo respeitável. Vende de tudo, desde alho e livro de missa, até cachaça, doces e velas. Às vezes é dupla, com um lado para secos e outro para molhados. Um balcão, sobre o qual se coloca uma grosseira balança, divide-a no sentido do comprimento, entre ele, a porta, ficam tamboretes, caixas e barris virados para baixo. O freguês cumprimenta o dono, levando a mão ao chapéu, e o dono convida para sentar. Atrás do balcão é o espaço sagrado que leva ao gineceu. As prateleiras de madeira sem verniz estão cheias de latas, canecas e outros recipientes, e em ambos os lados, garrafas cheias e vazias em pé ou deitadas. No chão, há sacos de sal e barris abertos com rapadura e feijão, um caixote ou 2 com milho, pilhas de toucinho e carne salgada, a popular carne seca, uma corda de fumo preto enrolada em uma estaca e garrafas e garrafões de cachaça. As mercadorias são guarda-chuvas, ferraduras, chapéus, espelhos, cintos, facas, garruchas, espingardas baratas, munição e linha de costura. Na verdade, tudo de que podem precisar homens ou mulheres rústicos. A venda tem, em geral, um quarto onde os viajantes podem se acomodar com uma gamela para abluções, um catre, uma mesa de pernas compridas e um banco baixo. E o número 4 é estalagem ou hospedaria, em uma das quais nos hospedamos em Mariana. Dessa forma, Richard Burton revela como eram os lugares, geralmente, onde viajantes e tropeiros pousavam em Minas Gerais, e como era o local que ele ficou hospedado aqui em Barroso, lembrando que ele ficou hospedado na hospedaria do senhor Francisco José de Meireles, que ficava no alto do bairro Joaquim Gabriel de Souza, conhecido como Fazenda da Chácara Velha. E sobre esse relato, nós terminamos este primeiro episódio de A História de Barroso no Rádio, sobre a passagem do explorador inglês Richard Burton em Barroso em 1867.